Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa segunda aula sobre conversão de unidade. Na nossa primeira aula a gente falou sobre comprimento, a gente tratou também um pouco sobre regra de conversão encadeada, a gente tratou também da grandeza física diária, né, conversão diária, e a gente deu uma interpretação de como vencer a conversão também de volume, dentro da perspectiva de comprimento, né? Então a gente trabalhou também com alguns prefixos, né? A gente montou uma tabelinha lá. E espero que você, se você não tenha visto essa aula, clica aqui no link aqui, que eu vou deixar na descrição para que você possa estar vendo essa aula, para que você possa acompanhar essas aulas aqui de conversão de unidade. A gente está trabalhando de forma bem mais tranquila, bem mais simples. Mais à frente, você vai ver uma série de exercícios relacionados a essas unidades, e também não só dessas grandezas, né? Mas de outras grandezas também, talvez você não nem tenha visto. Mas pela a regra da conversão encadeada, a gente vai conseguir fazer todas as conversões de acordo com os exercícios que tem no Hadley, os exercícios que tem em outros livros aí, de física, que abordam física e sobre medidas, tá bom? Então aqui, pessoal, eu trouxe uma ideia bem tranquila aqui, né, de só alguns parâmetros de relações de conversão de massa, né? Pessoal, e a massa, essa grandeza física massa, ela tem várias interpretações. Algumas interpretações, que é a quantidade de matéria que tem, por exemplo, um corpo, também está relacionada também com a resistência de um corpo produzir aceleração, que você vai ver lá em dinâmica, esse conceito de massa, e também tem a relação também da relação de massa e energia. Pessoal, e a massa, ela era relacionada no Sistema Internacional de Medidas como uma barra de irídio, né? E depois, mais para frente, mais atual, a gente tem como no Sistema Internacional de Medidas um padrão muito melhor, que é a relação com a constante de Planck. Claro que isso aí você vai ver bem mais à frente, a gente não vai entrar muito em detalhes aqui. Mas o que interessa para nós? É saber converter massa, né? Quando a gente vai fazer as conversões, entender essas relações. Nós temos aqui, por exemplo, vamos dar andamento aqui, que 1 tonelada, 1 T, equivale a 1000 quilogramas. Nós sabemos também que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. E também sabemos que 1 grama equivale a 1000 miligramas. Eu trouxe aqui para nós aqui uma tabela dessas conversões aqui. Claro que eu coloquei aqui apenas 4 unidades aqui, né, com prefixos, né, o T de tonelada, o K de 1000, no caso de 1000 gramas, né, o K de quilo, né, quilograma, o G de gramas e o miligramas. Lembrando que a gente já trabalhou com as grandezas físicas, né, fundamentais. A massa ela é expressa no Sistema Internacional como quilograma, okay? Quilograma padrão. Então nós temos aqui, quando a gente quer passar de tonelada para quilograma, a gente multiplica por 1000. Quando a gente quer passar de quilograma para grama, a gente também multiplica por 1000. Quando a gente quer passar de grama para milograma, a gente multiplica por 1000. E se a gente quiser passar, por exemplo, de tonelada para miligrama, o que a gente faz? A gente tem que multiplicar por 1000, por 1000 e por 1000. Ou seja, a gente tem que multiplicar por 10 elevado à nona, porque 1000 vezes 1000, né, dá 10 elevado à sexta, aqui dá 10 elevado à nona. Porque nós temos aqui, ó, seguindo lá a ideia lá da notação científica, 10 elevado à terceira, 10 elevado à terceira. E a gente tem a propriedade de potência, né? Que bases iguais, a gente pode somar os expoentes, sendo aqui no caso uma multiplicação. Então a gente soma os expoentes. Então quer dizer que para a gente converter de tonelada para miligrama, a gente multiplica aqui por 10 elevado à nona. Tá bom? E aqui, pessoal, de forma contrária, a gente divide, né, por 1000, aqui, seguindo essa regra aqui. Pessoal, e nesse exemplo aqui, nós temos aqui 2 mg para quilograma. Então, 2 mg a gente está aqui nessa casa, a gente vai dividir por 1000 para passar para grama primeiro. Depois a gente divide por 1000 novamente para passar para quilograma. Ou seja, a gente vai dividir por 1000, depois por 1000 novamente. Então, a gente, na realidade, está dividindo aqui por quanto? Por 10 à sexta. Mesma coisa disso aqui, ó. Dividido por 10 à sexta. Ou seja, 10 à sexta é a mesma coisa também de quanto? De 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros aqui. Então, é a mesma coisa dividir por isso. Isso aqui dá para nós quanto? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos fazer diferente? Podemos fazer pela regra da conversão encadeada. A gente repete 2 miligramas aqui, certo? Eu estou fazendo dessa forma aqui, a gente vai buscar a relação de miligrama com grama, que é de 1000, né? A gente sabe que 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então, a gente pode colocar aqui 1 grama equivale a 1000 miligramas. A gente coloca em forma de fração aqui, por uma razão. Para quê? Que a gente possa, já falei isso na aula anterior, para a gente possa cortar o miligrama, para a gente ter o nosso resultado em gramas. Ok? Terminamos, a gente está com o resultado em gramas, mas a gente quer passar para quilogramas. O que a gente faz? A gente tem a relação de gramas com quilogramas. Sobre essa unidade para nós aqui. A gente vai multiplicar novamente por uma fração que vai relacionar gramas com quilogramas.
Nós sabemos que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então, 1 quilograma equivale a quanto? A 1000 gramas. Então, a gente pode cortar agora grama com grama. A gente não tem mais a unidade de grama aqui. E a gente tem a nossa agora unidade em quilograma. Isso aqui para nós, pessoal, é a mesma coisa de eu multiplicar 2 vezes 1, certo? Vezes 1. Vezes 1. Isso dividido por quanto? Foi uma divisão, né? Acorda comigo que é uma divisão. Dividido por 1000 vezes 1000. Isso dá quanto? Isso dá 2 dividido por 1, 2, 3. 1, 2, 3. Que é aquela mesma coisa que a gente tinha feito anteriormente. Que dá 2,1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, é claro que eu não vou detalhar como eu fiz isso aqui, né? Que isso aqui é a mesma coisa que eu passando para notação científica. Aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 6. Ok? A unidade que a gente encontrou foi em quilogramas. Quer dizer que 2 miligramas para quilogramas equivale a 2 vezes 10 a menos 6 quilogramas. Claro que eu não vou detalhar, né, como eu disse, detalhar isso aqui, porque isso aqui é algo que a gente aprende lá em propriedade de potências. Eu tenho uma aula de pré-requisito dessas aulas de propriedade de potências, que eu deixei aqui no nosso módulo. E eu tenho também uma aula sobre notação científica, tá bom? Basta você dar uma olhada lá, se caso você não tenha visto. Aqui é um curso, pessoal, então volta lá, se caso você não entendeu essas passagens aqui. Da mesma forma, a regra da conversão encadeada. A gente tratou mais sobre ela na aula anterior. E a gente vai continuar tratando ela para que a gente possa pegar. Qual que é o objetivo dessa conversão? A gente, né, pegar nossa unidade e converter ela, né, de uma forma que a gente vai multiplicar por uma fração. E essa fração tem como razão a unidade que a gente quer eliminar e a unidade que a gente quer manter. Nesse caso, quando a gente passou de 2 miligramas para, no caso, para a unidade de gramas, o que a gente fez? A gente relacionou. 1 grama equivale a 1000 miligramas. Coloquei o miligramas, 1000 miligramas embaixo. Cortei miligrama com miligrama. Aí eu tenho a minha unidade em gramas. Se eu pegar o 2 e dividir por 1000, eu vou ter meu resultado em gramas. Assim eu posso continuar até aonde eu queira chegar, até a unidade onde eu queira converter. Tá bom? Pessoal, nós temos aqui uma relação muito importante, que é a relação de volume. Essa relação, você vai ver em alguns exemplos, até mesmo no livro do Halliday, do Moisés, você vê que a gente utiliza muito também em alguns exercícios essas unidades aqui. É necessário que você saiba essas unidades, tá bom? Então nós temos aqui, por exemplo, 1 metro cúbico. Então, você tem lá, né, um volume de 1 metro cúbico. Isso aqui corresponde a quanto em litros? 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico é a mesma coisa de um cubo, cuja aresta desse cubo aqui, ó, a aresta dele é 10 centímetros, cada aresta aqui. Ó. Então, você multiplicando isso aqui, você vai ter um valor aqui de... Eita, que trem feio isso aqui. Você vai ter um valor aqui, 10 vezes 10 vezes 10, dá 1000. 1000 o quê? Você vai ter 1000 centímetro cúbico. E 1000 centímetro cúbico equivale a quanto, pessoal? 1000 centímetros, eu até coloquei já a relação aqui, ó. 1000 centímetro cúbico equivale a 1 decímetro. Então, o nosso 1 litro, se eu quero ter um volume de 1 litro, basta eu pegar um caixote, né, um cubo de aresta de 10 centímetros cada aresta, né, ele em formato cúbico, 10 centímetros cada aresta, e eu tenho aí, no caso, 1 litro correspondente a 1 decímetro, que é a mesma coisa de 1000 centímetro cúbico. Então, 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetro cúbico. Temos também aqui, que a gente até pulou aqui, 1 litro equivale a quantas ml? Equivale a 1000 ml, ok? E nós temos aqui que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Um cubo, cuja aresta desse cubo é de 1 centímetro cada aresta. Você pega esse cubo e enche ele de água, ok? Você tem lá, então, que 1 centímetro cúbico equivale a quantas ml? 1 ml, tá bom? E se eu pegar 1 ml e colocar num cubo onde tem 1000, um cubo onde tem 1000 ml, eu sei que esse 1000 ml equivale a quantos? Equivale a 1 litro. Agora eu quero saber, esse 1 litro vale a quantos em medida, em termos do comprimento, por exemplo? Equivale a quanto? No caso de volume, né, que a gente está tratando. Equivale a 1 decímetro cúbico. Okay? Então, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Está aqui. Aí, beleza, eu quero aumentar minha capacidade lá. Quero colocar 1000 litros. 1 metro cúbico, eu tenho um cubo agora aqui de 1 metro de aresta.
cada extra, 1 metro cúbico equivale a quanto? A 1000 litros. Se você tem, por exemplo, uma caixa d'água de 1 metro cúbico, 1 metro por 1 metro por 1 metro de altura, você tem uma capacidade ali de 1000 litros, uma capacidade de 1 metro cúbico de água. Tem um exemplo aqui embaixo. Eu vou fazer uma conversão aqui. Então, por exemplo, aqui, pessoal, eu tenho aqui 5.000 litros. Eu quero passar para centímetro cúbico. Meu Deus, e agora? Cadê a relação de litro com centímetro cúbico? Eu não tenho, né? Eu não tenho essa relação. Porém, eu posso fazer as relações aqui, né? Até eu encontrar a unidade que vai corresponder aqui. Eu consigo passar, por exemplo, a unidade de comprimento aqui, eu consigo passar para metro cúbico. Por exemplo, eu tenho 5.000 litros, eu consigo passar para metro cúbico. Quanto que vale isso aqui em metro cúbico? Podemos fazer uma regra de 3. Eu tenho aqui, por exemplo, tenho aqui que 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico, ok? Eu tenho que 5.000 litros equivale a x metro cúbico. Então, quer dizer que eu tenho que x é igual, multiplica cruzado, eu vou ter 5 metro cúbico. Então, 5 metro cúbico. Porém, eu quero o meu resultado em centímetro cúbico. Então, qual é a relação que eu vou ter de centímetro cúbico com 1 metro cúbico, certo? Não sei se você lembra das nossas regras, eu tinha lá, por exemplo, metro, aí daí eu tinha o decímetro, depois eu tinha um centímetro. Nesse caso, que era unidade de comprimento, né? Então eu multiplicava por quanto? Multiplicava por 10, não era? Não era isso? Eu multiplicava por 10, me converter de metro para centímetro. Quando era metro quadrado, eu multiplicava por quanto? Quando era metro quadrado, unidade de área, eu multiplicava por 100. Multiplicava por 100 e por 100, me passar da unidade para outra. E quando é metro cúbico? Agora eu quero passar de metro cúbico, né, para centímetro cúbico. Então, próximo da nossa casa que é o decímetro cúbico. É o decímetro cúbico, né? E o centímetro cúbico. Como é que eu faço? Para passar de metro cúbico para decímetro, eu multiplico por 1000. Concorda? Para passar de decímetro cúbico para centímetro cúbico, eu também multiplico por 1000. Então, quer dizer que, para me passar o nosso x metros cúbicos para centímetro cúbico, quer dizer que para me passar de 5 metros cúbicos para centímetro cúbico, eu tenho que multiplicar por quanto? Eu tenho que multiplicar por 1000 uma vez, né? E por 1000 novamente. Isso aqui é a mesma coisa que 5, 3 zeros aqui, mais 3 zeros. Agora meu resultado em centímetro cúbico. Então, quer dizer que 5.000 litros equivale a 5 milhões de centímetros cúbicos. Claro que a gente não vai representar um número desse aqui na nossa prova, no nosso enunciado dessa forma. A gente vai representar em notação científica. Isso é a mesma coisa de 10 elevado a 6 centímetro cúbico. Pessoal, então agora vamos falar sobre a nossa grandeza tempo, uma grandeza escalar, assim também como o comprimento, como a máxima. Uma grandeza escalar, lembrando que é uma grandeza a qual ela necessita apenas de um número acompanhado de uma unidade. Só precisa disso para poder descrever esse tipo de grandeza, ok? Não precisa você dizer, para onde o tempo está indo? Ele está indo para a direita, para a esquerda? Ele está indo na horizontal, na vertical? A massa, que é uma grandeza escalar também, ela está indo para onde? Para a direita, para a esquerda? Você não precisa descrever ela dessa forma. Apenas o número e a unidade para poder descrever uma grandeza do tipo escalar, que no caso é o tempo, tá bom? Então, o que vai diferir das nossas grandezas aí vetoriais, né, que são grandezas que precisam, além do módulo, precisa também da direção e do sentido para poder descrevê-las. No caso da velocidade, da força, empurra um objeto com uma força tal. Então, eu preciso descrever qual é a direção que eu estou aplicando essa força, preciso descrever qual é o sentido, se é da esquerda para a direita, se é da direita para a esquerda, por exemplo. Ok? Então, nosso tempo é uma grandeza escalar. Só o tempo é definido no Sistema Internacional de Medida como uma transição específica do césio, do átomo de césio. Então, por curiosidade, você pode dar uma olhada aí o que vem a ser esse tempo, né, no Sistema Internacional de Medidas. Mas o padrão a gente define o segundo. Aí o que vem a ser o segundo? Você pode dar uma olhada aí e pesquisar, tá bom? Para você entender melhor sobre isso. Não vou gastar muito tempo nisso, porque a gente vai tratar apenas aqui de conversão de unidades. Então, qual que é as relações que nós temos aqui? Simples, né, que a gente utiliza aí no dia a dia. A gente vai trabalhar aqui com essa grandeza fundamental aí como o tempo relógio, né? O tempo que a gente utiliza aí, a gente vai trabalhar com o tempo relógio aí, ok? Que é, por exemplo, um minuto aqui, ele equivale a quantos segundos? Bem trivial aí, né? Ele equivale a 60 segundos. Então, um minuto equivale a 60 segundos. E uma hora equivale a quantos minutos? Ele equivale a 60 minutos. Beleza. E uma hora aqui para segundos, a gente pode fazer essa relação. A gente sabe a relação de hora com minuto. Então, a gente pode converter primeiramente para minuto, depois a gente converte para segundo. Concorda comigo? Porque a gente também sabe a nossa relação aqui de minuto e segundo. Então, vamos lá, vamos fazer a conversão. Então, eu vou fazer primeiramente, eu tenho uma hora que eu quero converter.
eu vou multiplicar, utilizando a regra da conversão encadeada, eu vou multiplicar pela uma razão das relações que eu já conheço. Eu sei que 1 hora equivale a 60 minutos. Eu vou converter agora primeiramente para minuto. Então, eu vou colocar uma hora embaixo. Ok? Você vai entender. E equivale a quantos minutos essa hora? A 60 minutos. Por que eu coloquei 60 minutos em cima e coloquei 1 hora embaixo? Porque eu sei que 60 minutos equivale também a 1 hora. Eu posso substituir 60 minutos por 1 hora. 1 hora dividido por 1 hora é 1. Ou seja, eu estou multiplicando 1 hora vezes 1. Porém, neste caso, que é a ideia da conversão encadeada, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma razão aqui, multiplicando o número que eu quero converter, né? Sendo que no nosso denominador eu tenho a unidade que eu queira cortar aqui. H dividido por H. Neste caso aqui, eu posso cortar. Então, eu vou sumir com a hora. E eu vou ter meu resultado em quê? Em minutos. Então, eu estou convertendo o quê? 1 hora para minutos. Que é a relação que eu já tenho, né? Beleza. Aqui agora eu tenho que... Eu tenho agora meu resultado em minutos. Agora eu quero converter para segundos. Então, vamos lá. Agora eu sei uma relação de minuto com segundo. Que é o que eu quero converter. Eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos. Porém, eu não posso pôr meu 1 minuto aqui dividido por 60 segundos. 60 segundos aqui. Não posso. Tem que fazer o contrário. Vou pôr meus 60 segundos aqui dividido por 1 minuto. Por quê? Porque eu posso cortar aqui neste caso. Tirar minha unidade de minuto. Agora eu tenho meu resultado em segundos. É o meu objetivo. Agora eu estou convertendo de 1 hora para segundos. Certo, pessoal? Então agora é só fazer a álgebra aqui, né? Então eu tenho aqui 1 vezes 60 dividido por 1. Né? Então, 60, então eu tenho aqui, ó, vou colocar aqui direitinho, vezes 60, o quê? Segundos. Vou manter minha unidade aqui. 60 vezes 60 dá quanto? Né? Dá 6 vezes 6 dá 36, acrescenta 2 zeros, dá 3.600. 3.600 multiplicado por 1 dá o próprio 3.600 o quê? Segundos. Então agora eu tenho a minha relação. Eu tenho a minha relação de 1 hora equivale a 3.600 segundos. Perfeito? Então, pessoal, então aqui a gente encerra a nossa aula de conversão de unidades. Nas próximas aulas a gente vai trazer exercícios sobre conversão de unidades, sobre algarismo significativo, vai trazer exercícios sobre notação científica, propriedade de potência, que vai envolver propriedade de potência. A gente vai trazer também alguns exercícios que vai envolver derivada, né? Então, a gente vai ter uma aula sobre derivada para que a gente possa entrar num bloco de cinemática, que é o estudo do movimento sem se preocupar com suas causas. A priori, a gente finaliza o nosso bloco nosso bloco de medidas, sobre algumas ideias de conversões. Claro que a gente não trouxe todas as conversões que tem, né, porque são várias, né? A gente tem conversões de polegada, né, por exemplo, da grandeza comprimento, polegada, em jarda, né? Temos em braça, temos várias outras unidades. Temos o tal do ponto, temos também a linha. Então tem vários tipos de unidades aí que a gente talvez nem conheça, né? Talvez você conheça, mas faz necessário você dar uma olhada nas tabelas aí de unidades, para que você possa entender as relações aí entre elas. Pessoal, na descrição aqui desse vídeo, vou deixar para vocês um PDF sobre os nossos exercícios que eu vou trabalhar na nossa próxima aula. Claro que eu não vou responder todos os exercícios na próxima aula, mas basta você tentar resolver esses exercícios agora, tá? E você trazer as dúvidas aí para poder, na hora que a gente for resolver, para você estar bem mais afiado aí, ok? Então até mais, forte abraço.